Eu creio que essa manhã vai ser uma manhã que Deus vai falar conosco. Você crê sim? Porque isso não tem a ver com pregador, isso tem a ver com a mensagem. Amém? Eu sempre digo o seguinte: se você sai da tua casa e você coloca uma expectativa no teu coração de quem vai pregar, será que vai pregar hoje é o pastor Léo, é a pastora Márcia, é o pastor Reinaldo, é o pastor Joaquim, o Manuel? Se a tua expectativa é essa, você está com a expectativa errada. A tua expectativa tem que ser: o que Deus vai falar hoje através dos seus profetas? E se você entender isso, essa manhã eu posso garantir para você que vai ser uma manhã, um divisor na sua vida. Eu dei um tema para essa mensagem. Diz assim, repete comigo assim: o altar do coração. Porque existem vários altares. Tem pessoas que levantam altares na sua casa. Tem pessoas que têm o costume de botar uma mesinha lá, criam um altar na sua casa ali, colocam um monte de santinho, colocam um monte de coisa. Tem pessoas que colocam vela. Cada um faz na sua casa o altar que acha que deve fazer, apesar da Bíblia condenar isso. Mas tem pessoas também que fazem do seu coração o seu altar. Como assim, pastor? Às vezes você ama tanto um filho, você idolatra tanto um filho, esse filho toma o teu lugar, toma o teu coração de uma forma tão intensa, que você já não tem mais lugar para Deus no teu coração, mas o teu coração passa a ser do teu filho. Isso é um altar. E isso a Bíblia condena. Então, o nosso coração, Salmos capítulo 90, versículo 12, coloca para mim aí, antes da gente ler o texto. Salmo 90, 12. Não, coloca na versão NA, Léo. Ensina-nos a contar os nossos, para que alcancemos o coração. Então, Deus está nos ensinando que nós precisamos ter um coração sábio. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que dele é a fonte da vida. Provérbios 4, versículo 23, Leozinho. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu, porque dele procede as. Então, a Bíblia vai falar o tempo todo sobre coração. O coração, você deve guardar o teu coração e tomar muito cuidado com o teu coração. Você não deve entregar o teu coração para qualquer pessoa. Tem pessoas que são frustradas nos relacionamentos. Por quê? Porque entrega o seu coração para qualquer pessoa. E nós não podemos entregar o nosso coração para qualquer um. O nosso coração, em primeiro lugar, ele tem que ser do Senhor. E em segundo lugar, depois que ele é do Senhor, você tem que pensar muito bem para quem você vai entregar o teu coração. As decepções da vida, as frustrações, elas acontecem porque a gente acredita firmemente em algo que não deveríamos acreditar. A gente confia muitas vezes em pessoas que não deveríamos confiar. Então, o coração é algo que você tem que aprender hoje, nessa manhã, a guardar com muito amor, com muito carinho, mas aprender a cuidar do teu coração. E o lugar mais precioso no teu coração não pode ser outro a não ser do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ah, pastor, meu coração é metade de Deus, é metade do fulano. Não, não faça isso. O teu coração tem que ser todo ele do Senhor. E as outras partes da sua vida, você vai colocar as outras pessoas. Se você entender isso, eu garanto para você que 2026 vai ser o melhor ano da sua história. Abra comigo, por favor, em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler um texto muito conhecido, versículo 1. Vamos ler até o 19. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, perdoa. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Desculpa. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, preste atenção nisso. Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Perceba que Abraão, ele não argumenta nada com Deus. Ele não pergunta nada para Deus, por que Deus está pedindo o seu filho. Mas ele simplesmente obedece. Ele faz o que Deus manda. No terceiro dia, que dia?
No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de... Antes de nós continuarmos, Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. Deus vai mostrar o monte. E Deus fala assim: olha, Abraão, eu vou te mostrar o monte. Lá nesse monte você vai matar teu filho. Abraão agora chega, depois de 3 dias, ele chega, ele vê o lugar. Deus diz para ele qual é o lugar. Ele fala para os servos assim: ó, fiquem vocês aqui embaixo. Eu vou subir com o menino, nós vamos sacrificar e nós vamos voltar. Eu te pergunto, Deus não disse que ia matar o menino, sim ou não? Sim ou não? Por que Abraão diz que ele vai voltar com o menino? Já já a gente vai ver isso. Então diz, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme, grava essa palavra, que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Preste atenção nisso. O abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou... Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Graças te damos, Senhor. Tu és o maioral de todos, Jesus. A ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não existe ninguém maior do que você, Jesus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o amado da nossa alma. Fala conosco nesta manhã e nos ajuda a entender algumas coisas que muitas vezes temos dificuldade de entender. Meditamos, Pai, na Tua palavra e entendemos que ela de fato ela é real. Mas a Tua palavra diz que a letra por si só, sem o Espírito, ela é morta. Que o Teu Espírito nesta manhã venha falar no íntimo do coração de cada um de nós, para que saiamos deste lugar completamente diferente como nós entramos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Deus chama Abraão e dá uma palavra: eu quero teu filho, eu quero teu único filho. Só que se a gente parar para refletir, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para largar a parentela dele. Preste atenção aqui em mim, por favor. Gênesis capítulo 12, Deus manda Abraão largar a parentela dele todinha e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Deus não disse qual era a terra, qual era o tempo que ele levaria. Deus não disse o que ele enfrentaria. Deus não falou nada, só disse o seguinte: olha, larga tudo e vem.
Porque se Deus mostrasse para você e para mim o que ia acontecer na nossa trajetória com Ele, muitos de nós desistiríamos no meio do caminho. Então, tem lutas que você passa, que já estavam no calendário de Deus para que você passasse. E essas lutas não são para te destruir, são simplesmente para te preparar para um outro momento da sua vida. Deus já sabia que você ia passar por essas lutas. E aí você talvez pergunte, mas pastor, Deus ele é sadomasoquista? Não, ele não é. Só que você, para se tornar um homem forte, só os fortes, aqueles que são fortes, venceram grandes batalhas. Quem não passa por luta não consegue se tornar forte. Então todo homem forte, ele já teve muitas lutas, e por isso que ele hoje é forte. Quando você vê pessoas fortes nas suas emoções, não é porque elas são especiais, é porque elas enfrentaram muitos gigantes e derrotaram todos os gigantes que enfrentaram, e por isso elas se tornaram em quem são hoje. Então as lutas que nós enfrentamos não são para nos destruir, mas diferente, para nos capacitar para um outro estágio em Deus. Você está comigo aqui nessa manhã? Então Deus chama Abraão, ele não diz que Abraão vai passar, porque se ele dissesse, Abraão desistiria. Se Deus dissesse, tu vai para uma terra, mas vai chegar no meio do caminho, tu vai ter que matar teu filho. Abraão, opa, não quero não, vou continuar na minha terra aqui. Então Deus não fala nada, só manda ele sair e ir. E o texto é muito claro, a Bíblia diz que Ló foi com ele. O texto não diz que Abraão chamou, mas diz que Ló foi com ele. Mas Abraão consentiu que Ló fosse junto. E aí isso é um outro dia. E interessante que Ló, enquanto Ló estava junto com Abraão, Deus não mostrou de fato a extensão da terra. Mas no momento em que Ló se separa de Abraão, Gênesis capítulo 13, quando eles se separam, aí Deus fala assim, agora tu olha para frente, olha para trás, para a direita e para a esquerda, e você vai ver de fato o lugar que eu vou te entregar. Porque quando Deus te manda você sair de um lugar e você largar alguém, é para você de fato largar esse alguém e não levar nada contigo. Porque se você levar contigo alguma coisa, você acaba não vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você. Agora eu queria que colocasse para mim, Leozinho, Gênesis capítulo 12, versículo do 5 até o 9. Olha o que aconteceu com Abraão. Antes era Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Então Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Olha só, partiram para a terra de Canaã e lá, repete comigo, e lá? Então Deus prometeu uma terra e eles chegaram nessa terra. Agora o que diz o versículo 6? Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à sua... Agora preste atenção, ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Versículo 8. Então, Abrão ele edifica um altar em Siquém. Estamos juntos aqui? Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pode parar por aí. Então Abraão ele levanta 2 altares para Deus. Porque, e quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou muito ao meu coração. O que é levantar um altar a Deus? Levantar um altar a Deus é como eu falei, não é construir algo fixo. Levantar um altar a Deus é construir algo consolidado no seu coração. É trazer um altar edificado dentro de você, dizendo que aquele lugar ninguém toma do Senhor. E se você entender isso, nessa manhã, tem pessoas que às vezes elas começam a andar na presença do Senhor, mas daqui a pouco tem uma decepção no meio da igreja, elas saem da igreja. Elas nunca edificaram um altar para Deus. Porque uma pessoa que tem um altar edificado no seu coração, ela não se preocupa com as adversidades que ela vai enfrentar. Ela, quando vê meninice dentro do corpo de Cristo, ela não dá bola para essas meninices, porque o altar dela está consolidado no Senhor. Ela sabe qual é a sua missão, de onde ela veio, o que ela está fazendo e para onde ela vai. E se isso penetrar no teu coração nessa manhã, eu garanto que muitas coisas na tua vida vão mudar. Aí a pessoa casa, ela chega no meio do casamento, ela está infeliz. Aí ela vai largar o casamento porque ela está infeliz. Desde quando Deus falou para você
que casamento é para você viver a plenitude da felicidade. Desde quando? Casamento, eu sempre digo, casamento não é para suprir necessidade, casamento é para cumprir propósito. Deus, quando chama um homem e uma mulher para se juntar, Ele diz muito claro, que vocês multipliquem sobre a terra, que vocês sejam fecundos, que vocês aprendam. A grande diferença é que num casamento, as pessoas, eles entram no casamento acreditando que eles vão entrar e a outra pessoa vai fazê-la feliz. E a outra pessoa também entra no casamento acreditando que vai entrar e o outro vai fazê-la feliz. Quando na verdade eu entro num casamento, independente de como o outro pensa, eu decido dentro de mim fazer o outro feliz. Independente das adversidades que eu vou enfrentar. Para você que é casado nessa manhã, eu tenho uma palavra para vocês. Se você prestar atenção nisso que eu vou te falar, o teu casamento vai mudar. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, amém? A Bíblia diz que a igreja é a noiva, amém? A minha pergunta para você é: quantas vezes a noiva decepciona o noivo? Mas quantas vezes você vê o noivo dizendo que não quer mais casar com a noiva? As atitudes da noiva não mudam as atitudes do noivo. Por quê, pastor? Porque o noivo, ele sabe quem ele é, o que ele veio fazer e qual é a missão dele com a noiva. Então ele não muda quem ele é com as meninices da noiva. Então você, homem maduro em Deus, aprenda que Deus te chamou como um sacerdote na tua casa. Você não pode deixar as meninices do teu casamento tirar você do lugar onde Deus te plantou. Se você entender isso, e você, mulher sábia, aprenda a edificar a tua casa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. Isso não tinha nada a ver com a mensagem, mas Deus sabe. E a tola destrói com as próprias mãos, porque não são duas mulheres, é a mesma mulher que a Bíblia está falando. Dentro de uma mesma mulher pode ter edificação e pode ter um rompimento. A forma como a mulher se movimenta é que vai determinar como vai ser o seu casamento. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a mulher rixosa é melhor morar numa casa debaixo de um eirado, debaixo de um telhado, do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. O que a Bíblia está dizendo? De nada adianta ter dinheiro, morar em mansão se a mulher é uma rixosa. Mulheres, em nome de Jesus, que esse ano seja o ano de vocês. Um ano de edificar a casa de vocês. Os maridos, homens que não são de Deus, só buscam mulheres na rua quando não tem dentro de casa. Eu vou repetir para você. Homens que não são de Deus só buscam mulheres na rua quando não tem dentro de casa. Aprenda a amar o seu marido, aprenda a se entregar para ele. Aprenda a cuidar do seu relacionamento. Quando seu marido chegar em casa, se prepare para ele, se arrume, fique linda. Ah, pastor, o dia foi cansativo, não importa, para ele também foi. Pare de julgar a forma que ele é e seja da forma como Deus te chamou para ser. Amém? Vamos voltar para Abraão? Não sei nem porque que eu falei isso, mas Deus sabe. Tem alguém nesse mistério aí? Eu gosto quando Jeová entra e ele muda tudo. A gente prepara uma mensagem, a gente se concentra tudo na cabeça. Jeová vem e bagunça tudo. São os melhores cultos. Então, onde é que eu parei mesmo aí? Onde que eu parei? Ah, levantou 2 altares. Aí, estão ligados, estão ligados. Então ele levantou 2 altares. Levantou um altar em Siquém e depois o outro altar a oeste de Betel e a leste de Ai. Então Abraão ele levantou 2 altares. E quando ele levantou esse altar, Abraão ele consagrou a vida dele ao Senhor. Só que a Bíblia diz que Abraão, depois que lê na tua casa, Gênesis capítulo 12, ele quando sai de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que ele tinha 75 anos. Repete comigo, 75. Quando Isaac nasce, o texto, se não me falha a memória, Gênesis capítulo 21, não me lembro o versículo agora, diz que quando Isaac nasce, Ismael tem 13 anos. Então, se você fizer a conta, quando Ismael nasce, ele tem 13 anos. Então, se você fizer a conta, a gente está falando aí de 100 anos que Abraão tinha quando Isaac nasce.
Então 100 menos 13, a gente está falando de 87, amém? Então, Ismael, ele nasce, é o filho que Abraão teve com a serva, ele nasce quando Abraão tinha 86 anos, presta atenção nisso. Deus faz uma promessa para Abraão com 75 anos, para ele sair da terra dele e ir para um lugar que ele vai mostrar. Deus promete no capítulo 15 que vai dar um filho para ele. Ele não sabe esperar junto com Sara. Sara dá a ideia dele de se deitar com a empregada. Ele se deita com a empregada, eles têm um filho. Esse filho se chama Ismael. Agora, quando chega no capítulo 22, Deus, ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica no monte. Mas espera aí, o teu único filho, ele não tinha outro filho, sim ou não? Eu quero que você entenda nessa manhã que tudo que a gente tem, que não foi Deus que não deu, ele não computa como sendo nosso. Você está aqui? Deus não deu Ismael, foi Abraão que quis ter. Então Deus não computa como sendo dele. Tudo que você tem, que Deus não te deu, Deus não computa como sendo teu. Você acha que é teu, mas para Deus não existe aquilo que você tem quando não vem dele. Você está aqui comigo ainda essa manhã? Então, ele chega assim: pega o teu filho, o teu único filho. O que Deus está dizendo? Pega aquilo que eu, o Senhor, te dei, e pega e sacrifica. Por que Deus mandou sacrificar Isaac? Deus é doido de dar um filho agora querer mandar matar? Não. Por quê, pastor? Porque agora Isaac estava tomando o lugar do coração de Abraão. E tudo aquilo que toma o lugar do coração, o lugar no teu coração, que é o lugar de Deus, Deus vai mandar você matar. E quando Abraão pega o cutelo e ele levanta a faca, e ele, quando ele vai enfiar no menino, o anjo brada do céu: Abraão, Abraão, agora eu sei que tu me amas. Em outras palavras, Deus fala assim: Abraão, agora sim. Porque Deus, na verdade, não queria que ele matasse o menino no físico, mas queria que ele matasse o menino no coração. Porque Abraão só poderia fazer no físico se tivesse feito no coração. Você está comigo aqui? Tem muitas coisas que Deus vai pedir para você fazer no físico, que você só vai conseguir fazer no físico se você conseguir fazer no coração antes. Se você fizer no coração antes. Você só vai conseguir responder no físico, nas coisas naturais da terra, se tiver morto dentro de você primeiro. Por isso que a Bíblia diz: uma vez eu estava pregando aqui, eu falei, eu vou pregar na comunidade. Aí eu falei, as pessoas me perguntam: você não tem medo? Não, porque quem já morreu não tem medo de morrer de novo. Quando a gente morre para Deus, a gente não tem medo mais de nada. Quando a gente ainda está vivo, aí a gente tem medo de morrer. Mas quando a gente já morreu para Cristo, a gente não tem medo mais de nada. E morrer para Cristo não é ser perfeito. Morrer para Cristo, eu falei para você assim: guarda bem essa palavra, lembra? Qual foi a palavra? Eu gosto da igreja, acabamos de ler agora, Dário. Temer a Deus. Existe uma diferença muito grande entre amar e temer. Eu posso amar a Deus, mas eu posso não ter temor a Ele. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu puder te dar um conselho como pastor dessa casa: ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, como diz a Bíblia. Mas tema ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter um respeito incondicional. Muitas vezes você vai querer fazer alguma coisa, mas você não vai fazer, não é porque você é bom, é porque você teme a Deus. É porque você ama a Deus muito mais do que a você próprio. E por você amar a Deus, você não quer decepcionar Deus. E aí você não faz, não porque você não quer, mas porque você não deve fazer. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então Abraão, ele temia Deus. Então por ele temer a Deus, ele entendeu que ele estava entre... Por isso que o tema é o altar do coração. Abraão, ele estava diante de quem ele amava na terra, aquele que tomou o lugar do coração dele, e ele estava diante daquele que um dia ele levantou 2 altares, dizendo que havia feito uma aliança com ele, uma aliança de sangue. Deus, quando chama Abraão, ele fala assim: Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. Nós maridos, vocês esposas, a gente anda com uma aliança no dedo. Essa aliança no dedo é para que os outros vejam que nós somos comprometidos. Mas a aliança que nós temos com o nosso cônjuge, ela não está no dedo, ela está no coração. Existe uma aliança que ninguém vê, mas só eu e ela sabemos.
Essa aliança é para mostrar para vocês que eu tenho uma esposa. É para ela mostrar que tem um marido. Mas a aliança que eu e ela temos não é essa. É essa aqui. A aliança que você tem com Deus não é que você carrega no dedo. É que você carrega no teu espírito. Por isso os desejos da carne vão gritar dentro de você. Mas você precisa temer a Deus. Porque antes de você dar lugar à tua carne, você precisa entender que existe um Deus que quer tomar conta do teu coração. Se esse Deus, ele de fato, ele é importante para você e ele é tudo na sua vida. E se eu puder te dar mais um conselho, deixa ele ser tudo na tua vida. Porque se ele for tudo na tua vida, ele faz aquilo que aconteceu com a vida do pastor Márcio. A Bíblia não diz que nós corremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás da gente. Eu não preciso fazer campanha para ganhar carro. Eu só preciso buscar o meu Deus, porque Ele vai se encarregar de tocar no coração de alguém, para poder me dar aquilo que eu tanto necessito. Está comigo aí, diamante? Te amo. Então a gente precisa entender isso. A Bíblia é muito clara, ela é simples. Eclesiastes, coloca para mim, Leozinho, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Se eu puder também, grava esse versículo aí, coloca lá na tua casa, escreve em algum lugar. Bota a versão, agora bota aí no TLH, Leozinho. De tudo que aprendi se resume: Deus nos fez mas nós. Anota isso aí na tua casa aí. Esse versículo tem que fazer parte da tua vida. Deus nos fez simples e direitos. Nós complicamos tudo. A gente toma decisões que não deve. A gente age da forma que não deve agir. A gente pensa aquilo que a gente não deveria pensar. A gente complica tudo. Deus fez as coisas tudo simples. É tudo muito simples na terra. Eu quero que você lembre sempre, a tua vida, ela se resume o seguinte: Deus pega um homem lá atrás no Gênesis e coloca ele dentro de um jardim, para ele cuidar do jardim. Hoje não é diferente. Deus pegou eu e você e botou dentro de uma terra. Para quê? Para a gente cuidar dela. Só que nós mesmos destruímos a terra que nós temos que cuidar. Então a gente não sabe administrar aquilo que Deus nos entregou para administrar. E muitas vezes queremos colocar na conta de Deus aquilo que está acontecendo conosco. A culpa é de Deus, porque tem que ter um culpado. Lembra? Deus quando desce fala assim: Adão, quem foi que falou para você comer o fruto? Foi a mulher. Aí Deus vai falar com a mulher: mulher, quem foi que mandou tu comer? Foi a serpente. Se Deus fosse falar com a serpente também ia botar a culpa em alguém. Porque tudo que acontece com a gente na terra tem sempre culpado, nunca somos nós. Por isso que a minha Bíblia diz, igual a tua, que todo aquele que confessa os seus pecados e deixa é digno de misericórdia. Você só pode confessar pecado se você concordar que você errou. Porque ninguém confessa aquilo que acredita que não foi culpa sua. Por isso que a gente vê muitos casamentos destruídos, porque a gente vê que é o homem achando que a culpa é da mulher e a mulher achando que a culpa é do homem. Mas ninguém diz: ei, Senhor, o culpado sou eu. O culpado sou eu. Porque se você assumir a culpa, Deus não está procurando um culpado, Deus só está procurando uma pessoa que se diga: eu sou o culpado, para que Ele possa trazer a solução ao problema. Então Abraão, eu quero voltar para o altar. Então Abraão, ele quando pega o menino, ele quando vai sacrificar o menino, antes de sacrificar o menino, ele já tinha matado o menino no coração. Ele já tinha tirado o lugar que ele tinha tomado de Deus, tinha devolvido para o Senhor o lugar que era dele. Então quando ele pega a faca, quando ele vai enfiar, Deus fala assim: não precisa mais não, eu já vi, Abraão, que tu já me devolveu o lugar que sempre foi meu. Porque Deus nunca vai te dar alguma coisa, vai te tomar depois. Por isso que tem pessoas que falam assim: Deus me deu e Deus tomou. Não, Deus não tomou, porque tudo que Deus dá, Ele não toma. Deus nos dá, Ele nos dá para que a gente saiba administrar. Se nós não soubermos administrar, provavelmente Deus vai permitir que a gente perca. Porque aquilo que você não governa, vai governar você. Eu vou repetir: aquilo que você não governa, vai governar você. Se você não sabe governar o dinheiro vai ser o teu dono. Se você não sabe que o dinheiro foi feito para te servir, você vira escravo dele. Por isso você vê muitos homens trabalhando incansavelmente, e quanto mais eles têm, mais eles querem ter. Por quê? Porque o dinheiro se tornou o senhor deles. E eles acham que quanto mais dinheiro ele tem, mais poder ele se torna, mais poder ele tem. Quando na verdade, ele precisa entender que aquele dinheiro é servo de tudo aquilo que Deus tem entregue para ele.
Você não foi feito para servir o dinheiro foi feito para te servir. Por isso, quando a gente vê pessoas, faz o apelo, vem na frente, eu entrego a minha vida para Jesus. Aí vem o momento da oferta, não dá R$1. Desculpa dizer isso, nunca entregou a vida para Jesus. Porque se você é capaz de entregar a tua vida e tu não entrega o teu bolso, me perdoa e a sinceridade que eu vou ter contigo, você é o mais miserável dos homens. Porque se a tua vida é menos importante do que o dinheiro que você carrega no teu bolso, você não entendeu nada do que é vida. Você está comigo aqui nessa manhã? A gente precisa entender o seguinte: se eu sou do Senhor, tudo que é meu é dele. Por isso você vê pessoas desapegadas, e quanto mais desapegadas são, mais tem. Porque a Bíblia diz que a alma generosa prospera. O próprio Deus que criou os céus e a terra, Ele cria leis, que essas leis são imutáveis, e Ele diz que é de uma forma. Quem sou eu e você para dizer que é diferente? Deus diz que quanto mais você dá, mais você tem. É o Deus que está falando isso. E por que você não crê nisso? Deus te chama para amar a tua esposa e dizer que tu precisa amar a tua mulher. Deus está querendo falar casais hoje aqui nessa manhã. Deus chama você para amar a tua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E você muitas vezes, por causa de alguns beozinhos que acontecem entre vocês, você já quer se separar. Porque só quer se separar quem nunca esteve junto. Quem sabe o que é união? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Quando você pega uma folha de papel azul, você cola na rosa, cola as duas juntas, depois tenta separar para tu ver. A folha azul vai vir cheia de pedaço rosa e a folha rosa vai vir cheia de pedaço azul. Por quê, pastor? Porque não tem como separar aquilo que é único. Então a gente precisa entender. Esse ano, 2025, foi um ano da maturidade na igreja. É um ano que a gente saiu de beber. O apóstolo Paulo diz que quando éramos meninos bebíamos leite, mas agora que nos tornamos adultos precisamos comer alimento sólido. A gente não pode continuar vivendo as meninices que nós vivíamos do passado. Agora é um outro estágio, é um outro nível. E o que me encanta na vida de Abraão é que Abraão, quando vai subir um monte, pastor Dário, ele fala assim: ó, servos, fiquem aqui embaixo, eu vou subir com o menino. E quando nós descermos, nós iremos embora juntos. Eu vou descer com ele. O que Abraão está dizendo? Eu sei que Deus está me pedindo um menino. E alguns estudiosos, e tem uma linha teológica que diz que Abraão acreditava que se ele matasse Isaque, Deus o ressuscitaria novamente. A confiança de Abraão em Deus era tão grande, que mesmo ele enfiando a faca no menino e matando o menino, ele cria que Deus iria o ressuscitar, porque é o mesmo Deus que Deus jamais levaria. Glorifica o Senhor. Esse é o Deus que a gente resolveu andar junto. Agora, o que ele não vai dividir a glória dele com ninguém. O teu carro não pode tomar o lugar de Deus. A tua casa não pode tomar o coração de Deus, o lugar de Deus. A gente vê irmãos que pedem a Deus prosperidade, pedem a Deus, Deus vai lá e prospera. Aí os irmãos agora compram um barco final de semana. Aí final de semana agora não tem mais tempo para Deus, só está em Anga andando de barco. Virou idolatria, tomou o coração. Parece brincadeira, mas roubou o lugar de Deus. Porque antes, todo domingo, estava no culto. E agora, e eu sempre digo aqui, gente, eu não estou falando que você tem que vir todo domingo para o culto. Eu sou um que se eu tiver que largar o culto dia de domingo para sair com meu filho, eu saio com ele. Porque não é a igreja que vai me levar para o lugar que Deus tem para mim, mas é o meu relacionamento com Deus. Agora eu não posso pegar todo domingo e sair com meu filho e não adorar o meu Deus no domingo. A gente precisa entender o lugar que Deus quer nos levar. Você está comigo aqui? Então é isso que a gente precisa entender nessa manhã. Então Abraão, ele diz: olha, fiquem aqui, eu vou subir para sacrificar com o menino e nós vamos descer. Interessante que a Bíblia diz que quando ele pega a faca, quando ele vai enfiar, o anjo brada do céu. E o texto é claro, tinha um carneiro amarrado pelo chifre atrás dos arbustos, sim ou não? Sim. Por que já parou para refletir que Deus falou para ele assim: ó, Abraão, eu vou te mostrar o lugar. Foi isso ou não foi? Sabe o que Deus está dizendo para ele? Abraão, eu vou te mostrar o lugar. Porque tu não pode ir para qualquer monte. Porque o monte que tu vai já tem um carneiro lá amarrado. Pastor, seja mais claro. O que eu quero dizer nessa manhã, e eu já estou encerrando.
É que antes de você pensar em alguma coisa, Deus já programou toda a tua história. Ele já sabe o começo, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. Você só precisa obedecer. Porque se Abraão, segura um pouquinho, se Abraão tivesse ido para um outro monte, ele não ia encontrar o carneiro. Abraão precisou obedecer. Pastor Tiago, é só obedecer. Abraão precisou só obedecer, porque Abraão, por ter obedecido, por ter ido no monte certo, o texto é claro, ele ficou 3 dias andando. Sim ou não? 3 dias andando. É fácil andar 3 dias? Não, é difícil. Mas era necessário ir naquele monte, porque o carneiro estava naquele monte. Então, se você não sabe, esse monte chama-se Monte Moriá. Monte Moriá é onde Davi depois, lá na frente, Davi chega para Araúna e fala assim: olha, eu quero comprar o teu campo. Eu quero edificar uma casa para Deus. Aí Araúna, a Bíblia diz que Araúna se lança aos pés de Davi e fala assim: não, meu senhor, eu jamais te venderia algo, é tua, pode ficar de graça. Olha o que Davi fala. Araúna, eu jamais daria ao meu Deus algo que não me custasse. Tudo que não te custa, igreja, Belém, tudo que não te custa não tem valor para Deus. Deus só valoriza aquilo que te custa. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. O que não te custa não tem valor para Deus. Então, Davi ele resolve não pegar a eira de graça, ele paga o valor justo por ela. E o templo foi construído exatamente no Monte Moriá. Você vai hoje em Israel, lá tem uma mesquita dourada lá. E essa mesquita está exatamente no lugar chamado Monte Moriá, aonde Isaac foi colocado como sacrifício. Aquele monte, tanto para os judeus quanto para os árabes, tem um valor incrível. Por isso que existe uma guerra hoje entre os judeus e os árabes. Porque toda a descendência dos árabes vem de Ismael. É o filho que Deus nunca deu para Abraão. E os judeus vêm pela descendência de Isaac. Os dois, de fato, se parar para refletir, os dois tiveram ali, tem uma linha genealógica de Abraão. Só que a promessa foi sobre os judeus, Isaac, e não sobre os árabes. Então por isso que hoje, depois de muitos e muitos anos, eles continuam brigando por herança, porque os primos continuam brigando para saber quem é o dono da terra. Talvez não faça sentido para você hoje, mas as tuas decisões hoje podem trazer consequências muito sérias para as tuas descendências no futuro. A forma como você administra a sua casa, como você cuida da sua família, vai determinar quem eles se tornarão lá na frente. A coisa que você tem de mais valor na terra não são os bens que você tem, mas é a família que Deus te deu. Aprenda a cuidar da sua família. Aprenda a ter tempo de mesa com os seus filhos. Filho, você não adianta dar presente para ele, isso é muito bom, mas o que teu filho quer é presença. Aprenda a investir tempo no café da manhã, ensinando teus filhos o que é o certo e o que é errado. Conte a tua história de vida para eles. Mostre para eles o que você já viveu, o que você já passou, para que eles possam. Às vezes os pais, eles costumam dizer: não, o que eu vivi, o meu filho não vai passar. Tem uma frase que diz o seguinte: tempos difíceis tornam homens fortes. Tornam homens fortes. Homens fortes tornam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Então, às vezes, você não quer que teu filho passe pelo que você passou, mas você só é quem você é por causa das lutas que você enfrentou. De verdade, eu estava no dia 25 lá em casa, eu e minha esposa, 25 não, dia 26 lá em casa, eu, minha esposa e um casal de amigos, junto com a família, com os filhos dele lá. A gente ficou lá o dia todo lá na piscina lá, e ficamos lá em casa, saímos de lá 1h da manhã. E a gente estava conversando. E a gente contando a nossa história de vida para eles. E aí eles começaram a falar: cara, hoje vocês são quem são por causa de tudo isso. Aí eu até brinquei com ela, eu falei assim, eu até brinco com a minha esposa, que minha vontade hoje é mandar flores para aqueles que nos traíram lá no passado. Porque as traições que eles fizeram conosco, nos formaram da forma que nós somos. Então, muitas vezes a gente é traído na vida. Mas as traições só vão revelar quem eles são e não quem você é.
E aquilo que você enfrenta não pode mudar a tua história de vida. Pelo contrário, você tem que aprender a passar por cima de tudo isso e entender que esse lugar que Deus está te levando é para formar o teu caráter, para que você possa enfrentar grandes lutas lá na frente. Davi, antes de enfrentar Golias, ele teve que matar leão e urso. Davi, ele só venceu Golias porque ele já tinha lutado no secreto com o leão e com o urso. Quem não teve experiência no secreto jamais conseguirá ter êxito em público. Altar do coração. Que essa manhã você saia daqui entendendo que o teu coração é do Senhor. Filho meu, dai-me teu coração. É do coração que procedem as coisas da vida. O coração, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Ele não se esqueceu da promessa. Conversava com esse meu amigo também, e eu dizia para ele que, não sei qual foi o assunto que teve, ele falou assim, pô, você acredita que eu tinha até me esquecido? Eu falei, pois é, você tinha esquecido, mas Deus não se esquece. Tem coisa na nossa vida que a gente até esquece, mas Deus não esquece. Nós tivemos palavras que foram liberadas sobre a nossa vida lá atrás, lá em 2007. E a gente nem lembrava mais. Mas agora que a palavra se cumpre, de caramba, lembra que aquela pessoa falou para a gente lá atrás? Porque, como diz o meu amigo, o pastor Dário, a palavra profética não tem tempo de validade. Quando uma palavra profética é liberada sobre a tua vida, a gente não sabe o tempo, mas ela vai se cumprir. Só precisa crer. Se Deus disse que vai mudar a tua história, ah, pastor, mas eu não estou vendo solução. Não, só continua acreditando que Ele vai mudar. Porque não é no teu tempo, é no tempo dEle. 2026 é seu ano, Dudu. Vai ser um ano diferente na sua vida. Deus vai te honrar. Eu creio. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, te agradecemos por esta manhã. Que essa palavra venha queimar dentro de cada um de nós. O desejo do nosso coração, Deus, é que o nosso coração sempre seja teu. Nos ajuda, Deus. Tira todo e qualquer tipo de idolatria de dentro de nós. Não nos deixa sermos seduzidos por esse mundo que nós vivemos. A tua palavra diz que muitas vezes as concupiscências vêm pelos olhos. Se necessário for, diz a tua palavra, é melhor entrar com um olho só no reino dos céus. Toda e qualquer visão que não seja tua, arranca de nós. Nos ajuda como igreja, como corpo de Cristo, a crescermos em graça e em sabedoria. Andarmos no lugar onde o Senhor tem para nós. Te agradecemos por cada um dos teus filhos. Te agradecemos por uma igreja tão abençoada, tão amada, Pai. Prospera, meu Pai, a vida dos teus filhos, eu te peço. Ainda faltam alguns dias para acabar o ano. Alguns já estão pensando em 2026, mas eu creio que o Senhor é o Deus do já, e o Senhor pode fazer ainda esse ano coisas incríveis. Aquilo que para nós são poucos dias, para ti é uma eternidade. A tua palavra diz que um dia para você é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tu és um Deus atemporal. Tu és um Deus que está aqui hoje, está amanhã lá, está ontem, esteve ontem também lá. Nos ajuda, Deus, a pensar como tu pensa. Nos ajuda a mergulharmos conforme a tua palavra nos ensina, para compreendermos ainda mais o plano da redenção que tu tens para nós. A tua palavra fala sobre o ministério da reconciliação. Nos ajuda a nos reconciliarmos contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa as nossas transgressões. Os nossos pecados foram levados numa cruz há 2000 anos atrás. Nós não podemos trazer ele de volta para a nossa vida. Fala conosco, Jesus, nesta manhã. Espírito Santo, visita os teus filhos. Que não seja somente um arrepio, mas que seja
um nível de profundidade tão grande, a ponto de sairmos daqui completamente diferente como nós entramos. Eu te agradeço pela vida dos visitantes. Eu te agradeço pela vida daqueles que estão nos ouvindo pela internet. Eu te agradeço pela vida daqueles que aqui estão e daqueles também que não puderam estar. Fala conosco, Jesus. O nosso coração é todo teu. Não há ninguém maior do que você, Jesus. Você não tinha pecado. Você se fez pecado por nós. Éramos nós que deveríamos estar numa cruz hoje, mas você resolveu ir por uma cruz pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Não nos deixa voltar para o lugar de onde saímos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu, antes de encerrar, eu quero dizer só mais uma coisa. A maior alegria na vida de um pastor, de um líder, não é ver uma igreja cheia de gente. A maior alegria na vida de um pastor, de um líder, é ver pessoas sendo transformadas. Talvez o que eu vou te falar hoje, para você possa ter importância, talvez não. Mas o Senhor conhece o meu coração. As minhas orações, eu não peço nada para mim. De verdade, eu não peço nada, minha esposa, não peço nada para mim. Eu só peço a Deus que Ele transforme a vida de cada um de vocês. O desejo do meu coração é que vocês sejam transformados pelo Senhor. Aquele que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultere mais. O que mentia, não minta mais. Aquele que fazia trapaças, não faça mais. Deus, Ele nunca vai computar quem você era, Ele vai computar quem você é e quem você vai se tornar. Se você pegar o teu passado, se Deus for visitar o teu passado, acredite nisso que eu vou te falar. Se Deus for visitar o teu passado, vai chegar lá, Ele vai pegar um papel, e quando ele abrir vai estar escrito assim: nada consta. Porque Deus, quando Ele te perdoou lá atrás, Ele não te perdoou e agora Ele continua imputando sobre você um pecado que você já viveu. Não. Ele não olha quem você era, Ele olha em quem você é hoje, quem você deseja se tornar. Então o desejo do meu coração é que você decida dentro de você mudar. Porque as pessoas ao seu redor querem sua mudança. Pessoas que você ama querem ver mudança na sua vida. Que você se torne um melhor amigo, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor líder, um melhor servo. Eu estava esses dias meditando sobre a história de Davi. Davi vai para dentro de uma caverna se esconder. Vão 400 homens para dentro dessa caverna se esconder junto com ele. A Bíblia diz que era a pior espécie que existia, só homens endividados, malfeitores, homens da pior espécie que você possa imaginar. Esses homens chegam dentro de uma caverna. A Bíblia não diz. Mas depois lá na frente você vai ver que Davi tinha um exército, que de 400 se tornaram 600. Só que no meio desse exército tinha um grupo chamado os 30. Depois lê na tua casa. 2 Samuel 23. Chamados 30. Desse grupo dos 30 tinha os chamados 3. Nesse grupo dos 3 tinha um homem chamado, não sei o que, Batsebete. Fugiu o nome agora. A Bíblia diz que só em um dia esse homem matou 800 mil pessoas. 800 pessoas, perdoa. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Homens completamente que não tinham jeito diante da sociedade foram para dentro de uma caverna com um homem que não tinha Torá naquela época, mas era um homem que tinha a presença de Deus no seu coração. O coração de Davi, o altar de Davi era o Senhor. A Bíblia não diz, mas eu creio. 2 Leonardo capítulo 2.
Eu creio que Davi sentava com aqueles homens, Dário, e ensinava aqueles homens a adorar o Senhor. Davi ensinava aqueles homens a serem verdadeiros diante do Todo-Poderoso. A Bíblia não diz, mas eu creio que Davi chorava na frente deles. Davi mostrava a sua nudez para aqueles homens, dizendo: ei, eu sou líder de vocês, mas eu tenho um que é meu líder. A ele eu rendo toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqueles homens se tornaram fiéis a Davi. Eu não estou falando para vocês serem fiéis a mim. Eu estou falando para vocês serem fiéis ao Senhor. Meu desejo é que você seja transformado. Eu nunca quis título, mas eu sempre quis ajudar pessoas. Saia daqui nessa manhã decidido mudar, porque a mudança não vai repercutir só dentro da sua vida, mas principalmente na vida daqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo fale ao teu coração aquilo que eu como homem jamais conseguirei falar. Pai, leva-nos debaixo da tua mão de poder para os nossos lares. Que a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor esteja sempre conosco. Livra-nos do homem mau, do fraudulento, do sanguinário. Que a tua palavra se cumpra na vida de cada um de nós. Te agradecemos por esta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Espero você lá, dia 31. Espero você lá no Ribalta, hein? Não deixe de ir, porque vai ser a melhor virada da nossa vida.